Todo ano novo começa sempre cheio de expectativas e de esperanças. O que será que nos espera em 2015? Nas áreas de economia, política, esporte e cultura. O Folha TV procurou especialistas para essa análise. Ronaldo Silva é presidente do Sindicato dos Economistas de Londrina, o Sindecom. Ele falou sobre o cenário econômico para 2015, tanto se pensarmos em Londrina, no estado ou no país inteiro. Todo ano após a eleição já é um cenário difícil. Esse ano complica-se ainda mais porque demorou para fazer os ajustes nos anos de 2013 e 2014, foi se retardando, preocupado possivelmente com a eleição. E agora terão que ser feitos os ajustes. Os ajustes serão feitos tanto na situação de aumento de tributos como corte de gastos. Emprego. A gente vinha tendo uma situação de emprego, de praticamente pleno emprego nos últimos anos. E isso acabava sendo mais fácil de você conseguir reajustes salariais. Para 2015, a tendência de não se conseguir reajustes salariais de forma fácil, como via sendo acontecido, podendo, inclusive, em alguns setores, iniciar o desemprego. Indústria. A indústria deve sofrer bastante, é o setor que mais vai sofrendo, já vem sofrendo, né? Por causa de questão de produtividade, questão de dólar, tem sofrido muito a indústria no Brasil. Londrina, apesar de tudo isso, o que acontece com Londrina? Quer muito fazer industrialização e como ainda não conseguiu fazer da maneira como gostaria, não deve ter problemas na área industrial igual regiões com mais indústrias. Aumento do custo de vida. A inflação de alimentos preocupa, né? Porque atinge em especial as pessoas de renda menor. E situação de energia elétrica, IPVA e tal. Então, além de não conseguir melhores reajustes nos seus salários, o comprometimento de renda vai ser muito forte com questões desses reajustes e desses novos impostos. Corte de gastos. O corte de gastos, apesar de ser mais recomendável, é sempre aquela situação. Todo mundo recomenda o corte de gasto, mas não fala onde nem quanto, porque o corte de gasto vai mexer com interesses de alguém e de algum setor. Então, apesar de ser o mais recomendável, ele é muito difícil de ser feito. Orientação. A gente sempre diz que o principal de tudo é o planejamento prévio. O planejamento prévio e fazer o possível para gastar dentro dos orçamentos. Evitar gastos com cartão de crédito e principalmente com cheque especial. E se fizer o gasto com cartão de crédito, que pague sempre a fatura total. Elvicense tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia. É professor de ética e filosofia política na Universidade Estadual de Londrina e ainda é analista político. E foi ele o escolhido para falar sobre o cenário político para este ano. Primeiro falou da política local. O terceiro ano de um prefeito normalmente é o ano de mais ajustes e eventualmente de fazer aqueles ajustes um pouco mais drásticos, uma vez que o último ano é o ano eleitoral e aí o cenário de campanha contamina toda e qualquer discussão e as votações também. Então esse é o terceiro ano, é o ano que o prefeito pode ainda fazer alguma coisa, levar adiante aqueles projetos mais ousados, até às vezes mais impopulares, porque como disse, o último ano é o ano eleitoral e aí as coisas ficam complicadas, os vereadores não votam, o próprio executivo tende a retrair qualquer medida mais impopular. O prefeito, ao longo deste ano, deve ainda continuar administrando com o que ele tem, ou seja, não pode esperar verbas federais ou estaduais, o Estado está muito mal financeiramente, o governo federal está fazendo ajustes e será um ano de ajustes, portanto, o prefeito terá que administrar as finanças do município, ou seja, o que tem. Política no Estado. O governador mantém a política tradicional de nomear os aliados políticos. Nós temos o caso aí de deputados ou candidatos a deputado que não conseguiram se eleger, que receberão cargos agora em setores do governo. Nós temos os aliados que foram indicados e escolhidos para compor o governo. Basicamente a política tradicional, a velha política tradicional. O secretariado e os outros demais cargos, eles são preenchidos a partir da composição de apoios políticos que aconteceram no processo eleitoral. Cenário nacional. Sob o ponto de vista econômico, será um ano de ajustes. A presidenta já anunciou que já compôs uma equipe econômica que certamente apresentará um remédio bastante amargo à sociedade. Politicamente, a presidenta já tentou se cercar aí na composição do ministério, não necessariamente de
ministros com perfil técnico, mas com perfil mais político. Ou seja, ela chamou para o Ministério nomes que tragam apoios dentro do Congresso para garantir a chamada, entre aspas, governabilidade. Ou seja, uma composição política a despeito de muitas críticas feitas pela própria sociedade, como o exemplo da indicação da Cátia Abreu, do próprio Cid Gomes para a educação e outros nomes que compõem hoje o Ministério. Cenários parecidos. A priori um quadro um pouco mais, eu diria, mais austero do que no ano passado. No ano eleitoral os governos tendem a ser mais bonzinhos, ou seja, represam os aumentos de tributos, represam toda e qualquer tentativa de colocar a mão no bolso do contribuinte e deixam para o ano pós-eleitoral, ou seja, no primeiro ano que os governos costumam aplicar o saco de maldades, né? Foi o caso aqui do governo do estado, por exemplo, com o pacotaço aí de aumento de tributos, o caso do IPVA, por exemplo, que todos nós sentiremos agora, e outros tributos, inclusive aqui por todo o estado, em setores antes desonerados ou que tinham uma oneração X, agora ele vai onerar mais, enfim. Nós temos esse pacotaço aqui e vamos ter muitos cortes certamente também na esfera federal. Ano de ajustes. Qualquer aumento de tributos hoje implica, por exemplo, um impacto político extremamente negativo, e aí mesmo que o prefeito deseje isso, queira pagar o preço político, os vereadores não aceitariam, levando-se em conta exatamente que estamos na segunda metade do mandato e aí todos começam a olhar para frente. Baixa representatividade. Londrina tem um déficit de representação. Nós elegemos, em tese, 3 deputados. Poderíamos questionar se nós temos 1 ou temos 3 efetivamente, são deputados da região, tudo bem. Agora, nós temos um problema sério. Por exemplo, das 3 principais candidaturas ao governo do estado, nós não tínhamos nenhum representante. Ou seja, de 6 nomes nós não tínhamos nenhum. E nós somos a segunda cidade do estado. Segundo, os nossos partidos são muito frágeis. Márcio José Gomes Correia é formado em medicina veterinária, mas antes foi atleta do basquete por 25 anos. Por isso foi escolhido para presidir a Fundação de Esportes de Londrina. Ele falou sobre a movimentação esportiva na cidade. Eu participei enquanto atleta de vários jogos. Então, naquela época que eu jogava, já faz bastante tempo, esses jogos eram muito vivos, muito importantes para a cidade, né? E a gente tem aqui na Fundação uma vontade, um interesse de dar uma melhorada nesses jogos em termos de participação. Então a gente está fazendo um trabalho de conversa com os clubes, para alguns clubes que se afastaram, para a gente ver se a gente tem o retorno desse pessoal, porque é um patrimônio da cidade, os jogos de inverno. FAPE. A gente está praticamente com o primeiro edital pronto para ser lançado, que vai tratar da juventude, né? E assim que a gente tiver a dotação, a gente já vai fazer as outras mais ou menos no mesmo padrão de que foi o ano passado, em termos de dotação orçamentária, que é o que a gente pretende, mas com algumas modificações no FAPE para ver se a gente melhora a representatividade da base do esporte londrinense, né? Projeto Futuro. Projeto Futuro a gente continua trabalhando basicamente como o ano passado, também em questão de dotação orçamentária, a gente está pensando em trabalhar mais ou menos com os mesmos valores, dando sequência aos trabalhos nos polos, né, nos vários polos, eu não me lembro agora o número exato, com nossos estagiários, nas praças da juventude, né, tanto na Norte como na Sul, que já estão trabalhando, ainda não com carga total, porque os estagiários todos não voltaram das férias ainda, mas já começaram os trabalhos iniciais. E no Maria Cecília, né, no Centro Esportivo Maria Cecília, que a gente vem fazendo a recuperação dele para começar a trabalhar, inclusive com as piscinas, tudo. Provas. São várias provas, pedestres, provas de ciclismo, que a gente já vem trabalhando, como a prova do SESC, a prova pedestre de Londrina, a pedalada do ciclismo, da Confederação Brasileira de Ciclismo, e a gente vai continuar apoiando. Futebol. Tem também torneio de futsal, né, que é o torneio da Independência, que a gente vai continuar apoiando, o torneio dos trabalhadores de 1º de maio, que é feito
que termina, né, no dia 1º de maio com a Liga de Futebol, que a gente vai continuar trabalhando com o FAPE e também apoiando esse torneio. Mas aí, no futebol profissional, é o Estádio do Café que a gente vem... Nós temos esse ano o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e a gente vem tentando melhorar as condições do Estádio do Café. Ainda não temos como fazer uma ampla reforma no estádio, que ficaria aí, hoje, calculando aí na faixa dos 15 milhões, enfim, nós não temos essa verba, mas o que a gente já tem? A gente já está licitando para o Estádio do Café. Está praticamente pronta as 2 licitações com dotação orçamentária já prevista para a troca do gramado e a compra do placar eletrônico. Automobilismo. A estoque a gente não vai descartar nunca, a gente vai tentar sempre. Não sei se a gente vai conseguir, mas nós estamos trabalhando. O calendário da Stock Car já está definido, nós não estamos dentro do calendário, mas a gente vai incomodar aquele pessoal até que a gente consiga alguma coisa. Existe sim uma possibilidade, mas a gente não tem nada fechado. O que nós temos de prova fechada são as 500 milhas, que a gente tem todo ano, e a Fórmula Truck, que já fechou com a gente, já está garantida. E além disso, temos outras tantas provas. O autódromo é o equipamento da fundação que, assim, sem sombra de dúvidas, é o equipamento que mais trabalha durante o ano. Então, todo final de semana tem uma prova, alguma coisa. Ainda nós não conseguimos, por causa de algumas adequações que nós estamos fazendo, ainda não conseguimos trazer provas mais importantes que já vieram no passado. Mas a gente está trabalhando para isso. Olimpíada Nacional. Olimar, eu não me lembro agora exatamente qual é se é a décima, enfim, o número dela, mas é um evento dos colégios maristas, né, da entidade, de nível nacional. E vai ser em setembro, né? É um evento importante que a gente vai dar apoio, né? Não é um evento da Fundação. Jogos Escolares da Juventude. É um evento de nível nacional, um evento que a gente trabalha com o Comitê Olímpico do Brasil, a gente trabalha com parceiros assim, de nível, né, altíssimo, que é a Coca-Cola, que é a Rede Globo, e nós fizemos ano passado os jogos na categoria de 12 a 14 anos e foi um sucesso absoluto. E a gente é candidatíssimo, nós estamos dependendo do COB dizer que sim, para que a gente venha sediar os jogos do ano que vem, desse ano de 2015, que nesse ano especificamente a gente não iria fazer o de 12 a 14. Por quê? Exatamente por causa da Olimar, que eu te falei, daquela Olimpíada do Marista, que é na mesma época dos jogos de 12 a 14, nós não teríamos condição de fazer os 2 eventos no mesmo período, por causa dos equipamentos todos envolvidos, né? Inclusive a cidade toda envolvida. Mas a gente pode sediar, a gente é candidato a sediar os jogos de 15 a 17, que é a segunda categoria, que seria em novembro de 2015. Então, é um evento assim, sem precedentes na cidade, que a gente pretende que seja melhor do que o ano passado ainda, e eu acho que é muito importante, tanto quando a gente fala de esporte, do que, além disso, uma resposta para a cidade econômica, política, enfim, de visibilidade a nível nacional. Eu acho que é importantíssimo e a gente tem que trabalhar para conseguir mais. Esportes de alto rendimento. Naqueles moldes em que houve no passado, nós não temos, da prefeitura, nós não temos nenhuma novidade nesse sentido. Assim, a gente vem tentando melhorar a condição do esporte de base para que, quando a gente tiver condição para trazer um esporte desse nível, um projeto desse nível para a cidade, esse projeto venha e se encaixe no trabalho de base que a gente está tentando fazer, que é o melhor possível. Para falar de cultura, convidamos a secretária municipal da pasta. Solange Batigliana é graduada em Direito e História, especialista em Direito Público,
Administração Pública e Direito Aplicado. É gestora cultural desde 1998. Ela falou sobre a agenda cultural da cidade. O ano de 2015 vai ser um ano que a gente vai ter bastante trabalho do ponto de vista da gestão. Nós temos aí a realização da 8ª Conferência de Cultura, eleição para o Conselho Municipal de Política Cultural, temos uma edição aí nova, a primeira edição do Profice, que é o programa estadual de incentivo à cultura. Junto com isso aí também uma questão que foi a reformulação, ou melhor, a criação da Lei de Convênios Federal, que vai impactar a nossa legislação aqui de incentivo, não só a legislação de incentivo à cultura, mas a questão de convênios com outras áreas, como assistência, educação, enfim. Obras. Depois nós temos as obras. A Casa da Criança, que o nosso objetivo é fazer a entrega, agora até o final do ano de 2015. Temos a segunda fase do Teatro Municipal, que nós temos recursos e o projeto está tramitando no Ministério da Cultura. Temos recursos para o Zaqueu de Melo, que nós precisamos encaminhar projetos arquitetônicos que estão sendo realizados, estão sendo feitos, e a gente espera conseguir mandar isso a tempo. Temos também a busca de recursos para o restauro do prédio do Museu de Arte de Londrina. Do ponto de vista da ação cultural, que é realizada, nós temos o objetivo nesse ano de buscar calendarizar e de buscar também criar uma identidade melhor para as ações que são realizadas a partir das nossas ações próprias. Então, a Biblioteca Pública, o Museu de Arte, o Centro Cultural da Região Norte, buscar com que a gente tenha um pouco mais de regularidade nas ações, para que quando as pessoas tiverem interesse, elas saibam que isso acontece na primeira sexta-feira do mês. Sempre está acontecendo alguma coisa, por exemplo, na Biblioteca Pública. No primeiro sábado do mês, sempre vamos ter um lançamento de exposição no museu. Então, esse é o nosso objetivo, de fazer uma organização do que já existe. Promic 2015. Nós já tivemos agora 2 editais com resultado final, o edital de vilas culturais e o edital de projetos estratégicos. O edital de vilas, tivemos 8 vilas aprovadas, e são vilas que já vêm aí realizando seu trabalho, e são importantes porque elas, nos seus locais, elas servem para a realização de atividades culturais, é um espaço, Então isso é bem importante. Projetos estratégicos que nós já tivemos aí vários projetos aprovados, entre eles festivais, que já tem um tempo na cidade, festival de dança, festival de literatura, festival de circo, festival de cinema. Tivemos também apoio na área de patrimônio, E aí na área de patrimônio, acho importante fazer um parênteses, nós vamos ter pela primeira vez aqui em Londrina, porque a lei foi aprovada e agora a gente está trabalhando com a sua implementação, o CONPAC, o Conselho Municipal de Preservação à Cultura. Então, o Promic já tem projetos nesta área de preservação. Então, esse ano nós temos um projeto na linha de educação patrimonial e um outro projeto que vai trabalhar com o restauro de uma máquina de café. Carnaval. Então tivemos a aprovação de projetos que vão fazer atividades de carnaval nas regiões da cidade, fazendo bailes. E isso vai ser assim muito interessante. Então tivemos uma escola de samba aprovada com o projeto, a Explode Coração. Vamos ter o Carnaval das Marchinhas, que vai realizar atividade em regiões da cidade, e o Bloco do Bafo Quente, que aí é uma outra proposta, Um grupo de percussão, tem uma outra raiz aí. E eu acho que a gente vai ter um carnaval legal na cidade para vários públicos, e aí a gente tem essa possibilidade de diversão na cidade nesse período do carnaval. Ano de trabalho. Pelo que a gente tem aí de lista de atividades e lista de metas que a gente tem que trabalhar, nós vamos ter que trabalhar bastante.